História do ateísmo. Escuta. O termo ateu conserva uma vaga conotação pejorativa e sempre causa certo medo. Herança de muitos séculos de perseguição, de desprezo e ódio por todos aqueles que negavam a existência de Deus e se viam assim irremediavelmente amaldiçoados. Inconscientemente, a ideia da maldição ainda vigora. Abre aspas. Graças a Deus, Deus não existe. Mas que Deus nos livre. E se Deus ainda assim existisse de fato? Fecha aspas. Diz um provérbio russo: nesse domínio, a certeza pode ser absoluta? A aposta não é por demais arriscada? Muitos descrentes convictos ainda hesitam em se proclamar ateus. O termo não é neutro, e dele ainda exala um vago odor de fogueira. Quanto ao vocábulo materialista que frequentemente lhe é associado, ele também mantém uma nuance de desprezo, ligado a uma doutrina grosseira, baixa, primária. Foi por muito tempo utilizado como acusação ou injúria. Há, portanto, uma pesada herança passional em torno do ateísmo, noção impregnada de agressividade por parte tanto de seus partidários quanto de seus adversários, pois se trata da negação por excelência, a negação a Deus. Como escrever a história de uma atitude negativa? Na maioria das vezes é o campo adversário que se encarrega da história, dos que se opõem a, tratando-a como todos os preconceitos costumeiros. A descrença aparece com mais frequência na história das religiões do que em obras que lhes sejam propriamente consagradas. E o perigo da história da descrença é justamente acabar sendo uma história da fé pelo avesso. Durante muito tempo, os únicos testemunhos relativos à descrença vinham das autoridades religiosas que a reprimiam, especialmente dos séculos XVI e XVII. Vinham das autoridades que a reprimiam. Especialmente nos séculos XVI e XVII. Até meados do século XX, um espírito tão aberto quanto o de Gabriel Lebras não hesitou em anexar, ainda que com um olhar cheio de simpatia, a história da irreligião à sociologia religiosa, abre aspas. O ateísmo dos meios modernos nos obriga a investigar todos os quadros sociais e toda a vida do espírito, pois a sociologia da irreligião constitui um dos principais capítulos, o mais emocionante de toda a sociologia religiosa, fecha aspas. A dificuldade não é menor na época contemporânea, com exceção dos movimentos ateus militantes, muito minoritários, como escrever a história de uma atitude que não parece ter nenhum conteúdo positivo. Alguém pensaria, por exemplo, em escrever a história daqueles que não acreditam em OVNIs? Outro problema, o do vocabulário, que exprime uma profusão de nuances, do ateu materialista puro sangue ao crente integrista. Há lugar para o agnóstico, o cético, o indiferente, o panteísta, o deísta. Os olhos dos fiéis, todos são mais ou menos ateus. Todavia, as diferenças entre eles são consideráveis. Aliás,
É preciso dizer também que nem sequer os termos ateu e descrente são sinônimos perfeitos. Então, cabe perguntar a história do ateísmo ou a história da descrença. São essas questões metodológicas que devemos abordar desde o início. É claro, a história do ateísmo foi moldada durante muito tempo por suas relações com a religião. Perseguiram antes que ele mesmo se tornasse perseguidor em certas culturas não crentes do século XX. O ateísmo é tão antigo quanto as religiões. O ateísmo é tão antigo quanto as religiões. Pois nesse campo há sempre lugar para a dúvida especulativa, bem como para a conduta rebelde. No que diz respeito ao cristianismo em particular, que gosta de se gabar de seus 2000 anos de existência, o ateísmo goza de uma anterioridade que deveria lhe valer respeitabilidade. 2500 anos antes de Cristo, sábios indianos já haviam proclamado que o céu é vazio.